Graça e paz, irmãos, graça e paz, amigos, graça e paz, companheiros da Igreja Batista da Vida de Guilhermina. Sejam muito bem-vindos a mais uma Escola Bíblica Dominical. Estamos iniciando uma nova série de estudos, são 7 estudos. Esse está saindo com atraso por várias questões técnicas que aconteceram. Todas as partes do vídeo que foram gravadas se corromperam. Ele é dividido em 3 partes e as 3 partes tiveram problema. E a gente teve que regravá-lo, refazer toda a CBD. E nós sabemos que o Senhor está no controle de todas as coisas. Então, se tivemos que regravar, é porque é da vontade dele. Estamos iniciando uma série de estudos nesse livro, Morte por Amor, Cartas da Cruz, do Mark Driscoll e do Gary Bridgehurst. E nós iremos trazer respostas a várias questões, várias situações reais do dia a dia, a partir do Cristo da manjedoura, a partir do Cristo da cruz, porque estamos chegando no período do Natal. Na semana passada foi disponibilizado na igreja o arquivo impresso para a grande maioria dos irmãos que estiveram presentes, sem ser esse domingo, o outro domingo eles receberam esse material para que pudessem ler em casa, e também foi disponibilizado nas redes sociais da igreja. Na rede social, na verdade, no WhatsApp da igreja. Nós vamos fazer esforço para colocar o material aqui embaixo, para que você possa fazer o download e ler o PDF dessa lição, a história da Mary. Basicamente, a Mary é uma moça que foi violentada sexualmente, e ela precisa de uma resposta em Jesus para a sua situação, e é o que nós iremos encontrar hoje através do que iremos conversar e também através de alguns textos bíblicos para que possamos ter cada vez mais habilidade no manuseio da Palavra de Deus. Antes de orarmos e antes de entrarmos efetivamente na lição, tudo que você precisa saber sobre essa série está muito bem explicado na aula introdutória que está aqui no canal também. Assista a aula introdutória e depois assista essa aula aqui. Se você não leu o material, assista a aula igualmente, mas faça um esforço para ler. Tá bem? Alberto, eu quero o material, o PDF, não tem como baixar aqui. Manda aqui um recado aqui embaixo, eu te envio o material no seu e-mail ou no seu WhatsApp, tá bom? Então vamos começar a nossa aula. Antes de entrar ainda, vamos orar. Vamos falar com Deus, pedir para que Ele conduza todas as coisas, conduza tudo aquilo que for ser falado e que Ele possa falar aos nossos corações através tanto da história da Mary, mas principalmente da palavra dele e da pessoa revelada de Jesus. Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por tudo quanto tens feito. Te louvo, te agradeço, te bendigo, ó Deus, por essa oportunidade que temos de estudar a tua santa palavra. Fala aos nossos corações, Pai, que o Senhor possa levar cura a corações que estiverem machucados, que o Senhor possa levar paz a vidas que estiverem machucadas e que nós possamos encontrar no Senhor solução para todas as nossas dores, todos os nossos sofrimentos. Eu te agradeço por tudo quanto tens feito e te peço que o Senhor venha continuar a falar aos nossos corações. Leva nossas mentes, nossos corações cativos e que possamos realmente aprender mais de Ti para que possamos Te servir da melhor forma possível. Essa é a nossa oração. Te peço ainda que o Senhor abençoe os demais estudos que virão, abençoe a irmã Sueli de uma forma especial, o Júnior de uma forma especial, e que a nossa escola bíblica cresça e que as pessoas sejam edificadas em Teu nome. É o que te pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém. Ok, irmãos, agora sim, vamos à nossa aula de hoje em cima da história da Mary. Algo que é importante deixar claro é que a Mary é um personagem real. A Mary realmente ela existe. Ela era membro da igreja Mass Hill Church lá em Seattle, tá bem? Assim como todos os outros personagens que nós iremos estudar aqui existem, ou existiram, né? Não sabemos se estão vivos mais, mas esses personagens ou eram membros da igreja, ou eram membros de outra igreja na cidade de Seattle, ou eram pessoas que passaram por algum tipo de aconselhamento, tanto com Mark Driscoll, quanto com Gary Bridgehurst, que são os autores do livro que a gente está tratando, tá bem? Então a primeira aula, a primeira lição, Ele me estuprou, Jesus é a expiação de Mary. Algo que a gente tem que deixar claro é que uma situação como a da Mary, uma situação de violência sexual, é muito mais comum do que a gente imagina, e é muito mais comum dentro das igrejas do que a gente imagina. Tanto violência sexual, quanto violência verbal, quanto violência psicológica, isso é muito comum dentro das igrejas. E quando a pessoa sofre esse tipo de agressão, ela fica com manchas na alma, ela fica com marcas na alma, ela fica ferida na alma, ela sente de vergonha quando ela percebe que foi abusada. E o aconselhamento pastoral, a tentativa de estar junto dessas pessoas, e quando eu falo aconselhamento pastoral, nem sempre é aquele aconselhamento feito por pastores, aquele aconselhamento entre irmãos, aquele cuidado entre crentes,
nunca visa trazer mais vergonha para a pessoa, arrebentar mais ainda a pessoa. Pelo contrário, busca trazer a pessoa de volta, recuperar a pessoa, fazer com que a pessoa se abra, para que ela possa tratar essas manchas, esses machucados, essas feridas. Tá bem? A retirada dessa mancha do pecado, a retirada dessa sujeira do pecado, o afastamento de nós, o levar para longe de nós esses pecados, na teologia é chamado de expiação. Então expiação é o quê? É a retirada da mancha do pecado, da vergonha do pecado. E Jesus tem um grande interesse nisso. O Jesus da manjedoura, o Jesus do Natal, o Jesus da cruz, o Jesus do sepulcro, o Jesus ressurreto, que se assenta no trono, ele tem um grande interesse em tirar a sua mancha do pecado e a minha mancha do pecado. A segunda coisa que nós temos que entender se encontra em Tiago, capítulo 4, versículo de número 17. Diz assim: portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. Portanto, aquele que sabe que deve fazer o bem e não o faz, nisso está pecando. O que isso tem a ver, Alberto, com a história? Tem a ver que a Mary, ela foi vítima de pecados. Pecaram contra a Mary. E o primeiro pecado que ela sofre, ela sendo uma menina de origem cristã, nascida numa igreja, numa família cristã, o primeiro pecado que ela sofre é o pecado de omissão da parte do pai dela. E o texto de Tiago 4,17, assim como o texto de Provérbios 3,27, tratam justamente de pecado de omissão, que é você saber que tem que fazer alguma coisa e você não fazer. O pai da Mary não a protegeu, o pai da Mary não se preocupou com ela, o pai da Mary não percebeu os sinais. E isso acontece demais, irmãos. Pessoas que não prestam atenção, pessoas que não olham, pessoas que não ouvem, pessoas que não percebem. Dentro das igrejas, dentro dos lares cristãos. Enquanto isso, as nossas crianças, os nossos adolescentes, os nossos filhos estão sendo destruídos. Por pais, por permissão, por omissão de pais que são omissos. Que sabem que tem que fazer o bem, sabem que tem que cuidar da menininha dos olhos dele e não cuidam. E quando a gente sofre pecados de omissão, quando a gente é negligenciado, nós ficamos expostos a sofrer o que a gente chama na Bíblia de pecados de comissão, que é efetivamente a prática do pecado, que é efetivamente alguém fazer aquilo que desagrada a Deus contra as nossas vidas. Então, o fato do pai da Mary ter sido omisso abriu portas para que ela entrasse em um relacionamento em que um jovem seria comitivo em pecados contra ela. Queria efetivamente cometer pecados contra ela. E esses pecados causam manchas na alma que são humanamente, irmãos, irremovíveis. Dores e feridas que humanamente a gente não consegue tratar. Quando a Mary foi abusada, ela perdeu sua dignidade, ela perdeu sua inocência, ela perdeu sua liberdade, ela perdeu sua alegria. Aquela menina criada numa família cristã se envolve com esse jovem e por causa desse relacionamento imundo ela perde tudo isso. O pai dela, que é omisso, deixa que isso aconteça e ela perde tudo isso. Ela foi torturada. Ela foi trancada em carros, foi trancada em quartos. Foi forçada por aquele rapaz. E tudo isso marcou ela de tal forma que passou a definir todo o restante da vida dela. Como é que ela viveria todo o resto da sua vida, ficou marcado por aquele pecado de comissão e por aqueles pecados, por aquele pecado de omissão e por aqueles pecados de comissão que ela sofreu. Por outro lado, e isso é importante quando a gente trata de qualquer questão de aconselhamento bíblico, a Mary também, ela é uma pecadora. Isso é uma coisa que a gente tem que sempre apresentar para as pessoas. Ela trilhou caminhos que a levou a isso. Ela fez escolhas que a levou a isso. O fato dela ser uma pecadora e o fato dela ter tido essas ações não justifica o abuso que ela sofreu e nunca irá justificar. E aquele jovem, se ele não se arrepender, se ele não tiver encontro com Cristo Jesus, ele vai pagar por esse pecado dele na eternidade, ele vai pagar pelos outros pecados dele na eternidade, se ele não deixar que Jesus pague os pecados dele, ele não aceitar o pagamento dos seus pecados que foi feito na cruz de Cristo. Nada justifica o que aconteceu com a Mary, mas a gente não pode negar o fato de que ela é uma pecadora. E ela se colocou em situações que a levaram a isso que aconteceu com ela. Primeira situação que acontece com a Mary e que a leva a isso tudo que aconteceu se encontra em 1 Coríntios capítulo 7, versículo de número 39. Diz assim a palavra do Senhor: a mulher está ligada enquanto vive o marido. Contudo, se falecer o marido, fica livre para casar com quem quiser, mas somente no Senhor. Por que isso é importante? O pessoal gosta de usar alguns textos da Bíblia para falar sobre namoro. Texto de julgo desigual, de sociedade. Esse é o melhor texto para falar sobre namoro misto na Bíblia. Porque aqui está falando o seguinte: uma mulher, ela está casada com o marido. O marido morre, ela está livre, ela é solteira de novo. Ela é viúva, mas
está num estado de solteirice novamente. E ela pode se casar com quem ela quiser, com uma condição que a Bíblia põe, conquanto que seja no Senhor. E aí a gente encontra o primeiro deslize da Mary. O primeiro passo que ela dá em direção ao abismo. Ela entra num relacionamento com um rapaz de uma fé diferente, de uma família totalmente desestruturada, um rapaz todo bagunçado. E ela, como cristã, sabia que esse relacionamento não era um relacionamento que agradava a Deus, mas ela entra nele. E aí ela começa o seu problema. Porque essa ação acaba afastando de Deus e acaba afastando da família. O segundo passo que a Mary dá, o relacionamento começa a ficar ruim, o rapaz começa a se forçar sobre ela e ela cede alguns favores sexuais para ele. Ele começa a se sentir dono. Ela concede isso. Se você está vivendo um relacionamento abusivo, eu te peço agora, afaste-se da pessoa, procure ajuda. Não deixe, não ceda nenhum milímetro, porque o abusador ele só precisa disso. Se ele sentir que a porta se abriu, ele vai entrar com tudo. Então a Mary entra num relacionamento com uma pessoa de uma fé diferente. Ela cede favores sexuais para aquele rapaz. Lá na frente, quando ela se livra desse homem e encontra um rapaz crente, vai entrar num casamento cristão, ela comete um ato de infidelidade contra o noivo dela. 3, é o terceiro, strike 3 da Mary. E cometendo strike 3, ela vai e mente pro noivo, não conta, ela esconde isso dele, esconde isso do pastor também, no aconselhamento pré-nupcial. Isso aqui, esse fato dela ter escondido isso do noivo dela, negou a ele o direito de escolher se ele queria ou não casar com ela. É uma coisa relevante, é uma coisa importante, e ela nega essa verdade a ele. Ela nega também os abusos e os sofrimentos que ela teve no relacionamento anterior. Ela não conta isso para ele. Então ele acabou que ele não conhecia ela, ele não conhecia profundamente. Então esses 4 pecados, um relacionamento equivocado, uma cessão de favores sexuais, uma infidelidade no novo noivado e a omissão do seu passado ao noivo e ao pastor, esses 4 fatores trouxeram uma vergonha muito grande a Mary e ela se fecha. Ela não consegue trazer isso à frente, ela não consegue deixar que o marido a conheça plenamente, ela não consegue usufruir da comunhão da igreja profundamente. E isso fere tanto ela, quanto ele, quanto a Deus. Por que eu falei isso tudo até agora, irmãos? Dando esse panorama aqui. Para a gente ver o poder destruidor do pecado. O pai da Mary foi omisso, isso a feriu, mesmo que ela não percebesse. O namorado a feriu. Ela feriu o noivo. Ela também fere o pastor. Aquele rapaz fere o marido dela futuramente, o antigo namorado fere o marido futuramente, quando ele fica sabendo o que o cara fez com ela. O pastor fica vendido em toda aquela história, porque não sabe o que está acontecendo. E diante disso, todas essas pessoas, o marido não consegue se relacionar com ela mais, ele não consegue perdoar algumas questões, eles estão em tratamento por causa disso. Todas essas questões ferem a Deus. E tudo nisso a gente vê o poder destrutivo do pecado. Mas esta é a vida. Nós nos ferimos, os outros nos ferem, a gente se mancha do pecado, os outros nos mancham com o pecado deles. Pecados de comissão são cometidos contra nós, pecados de omissão são cometidos contra nós. Nós somos omissos com os outros e nós cometemos pecados contra os outros. E a vida é assim. Jesus disse que no mundo nós teríamos aflições e o pecado está aí justamente para causar esse tipo de aflição e nos levar à morte. E diante de tudo isso, não podemos esquecer nunca de que há o Evangelho de Jesus. E o Evangelho de Jesus traz esperança, fundamentado em 2 coisas. A primeira coisa se encontra em 1 João, capítulo de número 1, versículo de número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Primeiro grande aspecto do pecado: se você confessa os seus pecados, você tem perdão em Jesus. Se você confessa os seus pecados, Ele está sempre, sempre, sempre disposto a te dar um novo recomeço, a te dar uma nova vida, a te dar um novo caminhar com Ele. A segunda grande verdade do Evangelho se encontra em Atos, capítulo de número 16, versículos 30 e 31. Depois, trazendo-os para fora, disse: Senhores, que devo fazer para que seja salvo? Responderam-lhe: Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Irmãos, se nós cremos em Jesus e confessamos os nossos pecados, nós encontramos salvação. Nós encontramos perdão para os nossos pecados, para tudo aquilo que nós fazemos. Essa é uma verdade inequívoca do Evangelho. Uma verdade inequívoca que atinge a minha vida, a sua vida, a vida daquelas pessoas que são abusadas e atinge a vida da Mary. Perdoa de tudo aquilo que nós fizemos. Porém, não atinge a outra questão. E o que fizeram contra nós?
E aquilo que nós sofremos, e aquilo que nos machucou, e aquilo que nos envergonhou, e aquela coisa que eu trago no coração. Sorte que no Evangelho tem solução para isso. Você não pode se arrepender do que fizeram contra você. A Melry não pode se arrepender de ter sido estuprada. Ela foi abusada, ela é uma vítima. Apesar da gente ter enumerado também pecados que ela cometeu, de acordo com a história relatada, mas ela é uma vítima, não podemos esquecer nunca que a pessoa abusada é sempre uma vítima. A pessoa que apanha, a pessoa que é estuprada, a pessoa que sofre violência psicológica, violência moral, violência verbal, ela é uma vítima, ela não pode pedir perdão de algo que fizeram contra ela. Ela foi manchada, e a Bíblia fala sobre essa mancha que é causada quando pecam contra nós. Essa mancha ela aparece no Salmo 106, versículo de número 39. Assim se contaminaram com suas obras, se prostituíram nos seus feitos. A contaminação, a mancha que vem do pecado. Marcos 7,20 também trabalha essa questão. Marcos, capítulo número 7, versículo de número 20, diz assim: e dizia, o que sai do homem, isso é o que o contamina. O que sai do homem contamina aquele que faz e contamina aquele que está perto. Então a Melry foi contaminada, a Melry foi manchada, a Melry foi judiada, a Melry foi maltratada. Uma das coisas que a gente vê muito por aí, quando estuda sobre aconselhamento, é a reação de vítimas de violência sexual logo após serem abusadas. Elas tendem a correr e se lavar, tomar um banho, buscar tirar aquela sujeira, mas não conseguem porque algo está lá dentro. Algo foi feito no interior dessas pessoas e algo que só Jesus pode tratar. E existem coisas que nos mancham. Várias coisas podem nos manchar. A Bíblia trata sobre várias delas. Envolvimento com ocultismo, práticas religiosas estranhas, né? A pessoa ficar consultando coisas como horóscopo, terapias de vidas passadas, essas coisas, comunicação com os mortos, essas coisas abrem portas para nos manchar. Também a própria violência, quando eu pratico ou quando eu sou vítima dela, nos mancham, e a Bíblia traz texto sobre isso. Mas não é o assunto da aula de hoje, então não vou tratar eles. As principais formas da gente se sujar, de acordo com a palavra de Deus, é o pecado sexual. O sexo é uma bênção de Deus. Foi dado para ser usufruído no leito matrimonial. Marido e mulher. O sexo é uma bênção de Deus que foi dada para ser usufruído em um relacionamento monogâmico, heterossexual, indissolúvel e exclusivo. Vivido dessa forma, ele é uma bênção. Vivido de outra forma, ele é uma mancha para a alma. Ele vai ferir a sua alma. E existem alguns textos bíblicos que falam sobre essa mancha causada pelo pecado sexual. 1 Crônicas, capítulo número 5. Versículo de número 1. Diz assim: quanto aos filhos de Ruben, o primogênito de Israel, pois é o primogênito, mas por ter profanado o leito do pai, deu-se a sua primogenitura aos filhos de José, filho de Israel, de modo que na genealogia não foi contado como primogênito. Outro texto que a gente vê sobre contaminação por culpa do ato sexual se encontra em Números, capítulo de número 5, versículo de número 27. Números 5, 27. Que diz assim: e havendo-lhe dado a beber a água, será que, se ela se tiver contaminado, e a seu marido tenha sido infiel, a água amaldiçoante entrará nela pela amargura, e o seu ventre se inchará, e a sua coxa descairá, a mulher será por maldição no meio do seu povo. Se ela tivesse contaminado, sendo infiel ao marido. Suja. Algo que é para ser uma bênção da parte de Deus se torna algo pecaminoso, algo imundo, algo que nos fere, algo que você vai carregar para sempre na cabeça, aquela experiência. Seja você fazendo de forma deliberada, sendo você sendo vítima daquilo, como é o caso da Melry. E a Bíblia trata de várias coisas contaminadas. Levítico, capítulo 18, versículos 24 a 30, Números 35 e 34, fala de lugares contaminados. Existem lugares que são contaminados, né, pelas práticas que eles se praticam. Existem coisas contaminadas. Hebreus 13, 4 diz do leito contaminado. A cama, o leito conjugal contaminado. E pessoas contaminadas. Marcos 5, 24 e 26 e Levítico capítulo 15. Fala sobre pessoas que estão contaminadas. Essa visão de Levítico 15 é aquela pessoa que teve expulsão de secreção. Ela se torna imunda, contaminada.
Uma pessoa como a Mary, que sofreu pecados de omissão, de comissão, que também cometeu pecados, essa pessoa, ela vê várias coisas como imundas. Ela pode ver o local dos abusos como imundos. Ela pode não querer nem passar numa rua onde um dia ela ficou presa no carro e foi abusada pelo namorado. Ela pode ver coisas como imundas. Quando ela veste, ela olha para um vestido, uma roupa que ela usou naquela época, ela fala, nossa, eu usei isso aqui. Essa cômoda aqui do meu quarto, ele empurrou essa cômoda para prender a porta para que eu não saísse. Ela pode ver um camarada usando a camiseta branca ali, e ela fala, nossa, o cara só usava camiseta branca, o cara me batia. Ela pode pensar várias coisas, objetos contaminados. E principalmente ela pode se ver como imunda, uma pessoa imunda. Ela pode ver lugares, objetos e pessoas como imunda, começando por ela mesma. E essa perspectiva sobre ela mesma vai levando cada vez ela a uma vergonha maior. O fato dela esconder as coisas, o fato dos pecados que ela cometeu, o fato dela estar sempre diante de lugares, objetos e pessoas que relembram a dor que ela sentiu, vai fazendo com que ela se feche cada vez mais, com que ela se preocupe cada vez menos em tratar a ferida, em expor a ferida, em expor a mancha cada vez mais. Ela vai escondendo, 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 ela vai se recusando a Deus, ela vai se recusando ao marido. Ela tem vergonha. E aí a gente chega num ponto interessante, irmão, sobre vergonha. Vergonha nem sempre é ruim. Vergonha pode ser boa. Quando eu olho para um ato que eu cometi e me envergonho profundamente dele, a ponto de eu ir aos pés da cruz e falar, Senhor, me perdoe, pequei contra ti, falhei. Mais uma vez, derrame tua graça, tua misericórdia sobre a minha vida. Se eu não consigo, assim como na parábola do fariseu e do publicano, Senhor, eu não consigo nem levantar os olhos a ti. O publicano orava de cabeça baixa. Tem misericórdia de mim, que sou pecador. Quando acontece isso, a vergonha é boa, irmãos. É uma vergonha que nos leva a correr para Deus, a fugirmos de nós mesmos para os pés da cruz. É uma vergonha boa. Só que normalmente nós não agimos assim, porque nós temos uma herança de Adão. E nós tendemos a agir como? Naquela prática de Adão. Pequei, comi da fruta. Eva, comeu da fruta. Me sujei, tenho consciência que eu estou sujo. Uma vez que eu tenho consciência que eu estou sujo, eu me envergonho disso. Eu me envergonho do fato que eu cometi. Eu me envergonho da minha vulnerabilidade. Eles perceberam que estavam nus, estavam vulneráveis. E aí a gente tende a fazer o quê? Se envergonha. Então eu peco, percebo que eu estou sujo, percebo que eu estou vulnerável, eu me envergonho, teço folhas de figueira, então eu fujo de Deus, eu escondo de Deus. E é isso que a Mary está fazendo. Ela foi abusada. E por ter sido abusada, ela se sente imunda, ela se sente suja. Vítimas de estupro se sentem sujas, elas tentam se limpar, elas tentam se lavar. Ela vai e ela percebeu que aconteceu um pecado, ela percebeu que ela está suja, ela está envergonhada, ela foge de Deus. E nessa fuga a gente tece as nossas folhas de figueira. A gente tece, como Adão e Eva teceram, as suas folhas de figueira. E a Mary, ela traz normalmente 4 folhas de figueira que a gente percebeu na história ali, e que talvez você que esteja ouvindo esse vídeo, assistindo esse vídeo, tenha traçado essas folhas de figueira também. A primeira folha de figueira, eu vou usar no feminino, porque estamos falando da Mary, é a folha de figueira da boa moça. Aquela pessoa que é tranquila, que está em paz, que está tudo bem. Mas por dentro ela está arrasada. Por dentro ela está caída. A segunda folha de figueira é da durona. Aquela pessoa que luta em favor dos outros. É aquela pessoa que está sempre se posicionando, que constrói a imagem de uma pessoa forte, que não aceita a ajuda de ninguém, que afasta os outros dela, que se torna inacessível. E essa inacessibilidade, esse distanciamento que ela coloca para as pessoas, como uma pessoa que não precisa de ajuda, é para que ninguém perceba o verdadeiro estado do seu eu, o estado de destruição interna dela. A terceira folha de figueira que a Mary pode ter traçado, que você talvez esteja se escondendo atrás dela, é da pessoa divertida. É aquela pessoa que é o centro da festa, aquela pessoa que é o centro da alegria, aquela pessoa que chama a atenção para si, é aquela pessoa que em situações terríveis tem sempre uma piada, tem sempre uma saída de humor. É aquela pessoa que até mesmo quando a situação que ela sofreu, quando é tratado o assunto que ela sofreu, ela tem uma forma de jogar uma pitada de humor e sair. Até nas situações mais difíceis, ela sempre tem algo divertido para dizer. Como se ela não se importasse. Mas ela se importa. Por dentro ela está arrasada. E a quarta folha de figueira que a Mary traçou, muito provavelmente, e que talvez você tenha traçado, é a folha da figueira do religioso, do piedoso, da moça piedosa. Por quê? É aquela pessoa que se fecha em devoção, que cresce em doutrina,
que se envolve ministerialmente na igreja, que entende sobre a soberania de Deus, ensina sobre todo mundo sobre a soberania de Deus, que entende da Bíblia como ninguém, que entende sobre o amor de Deus, usa isso na vida de todo mundo, ajuda todo mundo, mas não consegue aplicar essa soberania de Deus na vida dela. Não consegue aplicar esse amor perdoador de Deus na vida dela. E que acaba muitas vezes tendendo para um farisaísmo no final das contas. Acaba muitas vezes se endurecendo a religiosidade. 4 folhas de figueira. A boa moça, a durona, a divertida e a religiosa. A mel traça. E essas folhas de figueira são as principais citadas por conselheiros, que tratam de pessoas que foram feridas sexualmente, tanto por si como por outras. E aí eu te pergunto, qual delas você tem usado? Atrás de qual delas você tem se escondido? Assim como a Mel e muitos de nós estamos nos escondendo atrás de folhas de figueira, atrás de máscaras, perdendo a oportunidade de ser aquilo que Jesus deseja que nós sejamos e vivendo uma vida de atores e atrizes. Meu irmão, minha irmã, o que está em jogo aqui não é o que as pessoas estão vendo. O que está em jogo aqui é abrir as nossas vidas, derramar nossa alma manchada pelo pecado diante da cruz de Jesus e buscar nele perdão pelo que nós fizemos e buscar nele limpeza para que entendamos que ele levou a vergonha daquilo que foi feito contra nós e que não temos motivo para nos esconder atrás de nada. É nos colocarmos diante dele, é ter a nossa vida marcada pelo que Cristo fez na cruz e não pelo que você fez e nem pelo que fizeram contra você. Não deixe que o pecado dos outros, ou não deixe que o pecado seu defina quem você é. Deixe que a cruz de Cristo, a manjedoura de Cristo, o sepulcro vazio de Cristo, o trono onde ele reina hoje, defina quem você é. No começo da aula eu disse que Jesus tem interesse em nos limpar da mancha do pecado. Vamos ler alguns textos aqui? Levítico 16:30. Vou pegar minha Bíblia aqui, mas o cara está balançando um pouquinho o celular. Levítico capítulo 16, versículo de número 30. Diz assim: porque naquele dia se fará expiação por vós para purificar-vos e sede purificados de todos os vossos pecados perante o Senhor. Deus tem interesse em te limpar. Deus tem interesse de te levar essa vergonha embora de ti. Jeremias 33:8. Diz assim a palavra do Senhor: purificá-los-ei de toda a sua iniquidade com que pecaram contra mim. Perdoarei todas as suas iniquidades com que pecaram e transgrediram contra mim. Tudo é perdoado. Jesus tem interesse nisso, em levar todas. O texto não fala algumas, o texto não fala só as que você cometeu. O texto fala de toda mancha, toda impureza, toda iniquidade. Purificação total. E o texto de Zacarias 13:1, que diz assim: naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para remover o pecado e a impureza. A forma como Deus resolve a vergonha do meu pecado, do seu, a forma como Deus resolve essa questão dessa imundícia, é colocando toda ela sobre Jesus na cruz do Calvário. O que você fez, o que fizeram contra você, foi levado na cruz do Calvário. Não se sinta imundo. O Cristo da cruz, o Cristo da manjedoura, estamos chegando no Natal, ele perdoa os seus pecados, te purifica dos pecados que cometeram contra você. Talvez você tenha sido abusado, talvez você sofreu algum tipo de violência. Eu não conheço a vida de todo mundo que está assistindo esse vídeo nesse momento. E você se sinta indigno, você se sinta desprezível, você se sinta humilhado, você se sinta ofendido. Eu quero te dizer uma coisa: a cruz, a manjedoura, Deus se fazendo homem, Deus morrendo, Deus ressuscitando, Deus reinando, Deus voltando, mostra o grande amor de Jesus e mostra uma coisa: você não é desprezível, nem indigno, nem sujo, nem não merecedor de amor, amizade e dignidade. Pelo contrário, você é alguém profundamente amado pelo Criador do universo. Ele tem interesse em você, minha irmã. Independente se você levou um tapa do seu marido, independente se você levou uma cusparada do seu noivo, independente se você foi estuprada pelo seu namorado, ele tem interesse na sua vida. Você é profundamente amada. Não deixe esse tapa, essa cusparada, esse estupro definir quem você é. Deixe que Jesus defina quem você é, através do amor dele revelado na encarnação, na morte, na ressurreição e na sua volta para nos buscar. Essa realidade que Deus tem interesse em nos limpar está muito bem expresso no texto que se encontra em Levítico, capítulo 16,
É o texto mais longo que nós iremos ler hoje, tá, irmãos? Levítico capítulo 16, de 5 a 10. Uma cerimônia que os judeus chamam de Yom Kippur. Nas nossas Bíblias está como dia da expiação, mas na verdade não é só de expiação, é um dia de propiciação e um dia de expiação. Propiciação provavelmente deve ser tratado em outra aula para frente. Mas vou deixar já aqui uma explicação. Propiciação é a retirada da ira de Deus pelo pecado que foi cometido por meio do derramamento de sangue. Então derramou-se sangue e aquilo lhe acalma a ira de Deus contra o pecado, tá bom? Então o dia do Yom Kippur não é só o dia da expiação, em que a mancha do pecado é levada para longe junto com a vergonha, mas também o dia da propiciação. Então, propiciação e expiação, o Yom Kippur é o dia da propiciação e expiação, ou como alguns teólogos dizem, dia da aunação, que é esse conjunto aí, propiciação e expiação, tá bom? Vamos lá. Levítico 16, de 5 a 10. Diz assim a palavra do Senhor. Da congregação dos filhos de Israel tomará 2 bodes para a oferta pelo pecado e 1 carneiro para o holocausto. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Então o novilho leva a vergonha dos sacerdotes, tá bom? E da casa dele. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os 2 bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre o que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Eu já ouvi cada barbaridade sobre esses bodes, irmãos, que não está no gibi. Primeiramente, quem são esses bodes? São bodes. São bodes, são bichinhos. Só que as coisas do Antigo Testamento elas têm um simbolismo, elas apontam para algo. O bode propiciatório, aquele que queria morrer, queria ter o seu sangue derramado para aplacar a ira do Senhor, esse bode expiatório representa Jesus. O sacrifício dele derramando o seu sangue para tirar a ira de Deus que era contra nós por causa dos nossos pecados e nos tornarmos favoráveis diante de Deus ou tornar Deus favorável a nós. O segundo bode, o bode que é mandado para o deserto, que o pessoal já ouviu gente está falando que é Satanás, e Satanás não tem participação na nossa salvação, esse bode que é mandado para o deserto também representa Jesus. No momento em que o quê? Versículo 10, mas o bode sobre que cai a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor, para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Ele faz expiação como bode emissário. O que quer dizer isso? Ele não morre, mas ele leva sobre si, simbolicamente, todo o pecado da congregação de Israel. Todo o pecado do povo é colocado sobre aquele bode ali, uma cerimônia é feita, os pecados são lançados sobre o bode e ele é mandado embora. Simbolizando que a vergonha, a culpa, toda a iniquidade dos pecados foi levada embora. Foi para longe, não está mais nós. Tanto o bode propiciatório quanto o bode expiatório, ambos, ou emissário, ambos, irmãos, os 2 bodes representam Jesus na sua obra completa, propiciando em nosso favor, tornando Deus favorável a nós e levando a vergonha do meu e do seu pecado para longe. Então isso é importante, isso é relevante. Por quê? Isso quer dizer que Jesus se identifica com você que está aí sentado do outro lado, sofrendo com a vergonha do seu pecado, com a mancha do seu pecado. E nós vamos ver agora algumas coisas que dizem que Jesus se identifica com a desonra, com a vergonha, com a corrupção que pessoas humilhadas, abusadas sofreram. Jesus se identifica, irmãos, com vergonha. Jesus se identifica com desonra. Jesus se identifica com corrupção. Assim como as pessoas que foram abusadas também se identificam com essas coisas. Como que Jesus se identifica com isso? Jesus se identifica com a Mary, com a nossa personagem estuprada. Ele se identifica com ela porque Jesus, assim como a Mary, foi traído por alguém que ele amava. Alguém que ele amava muito e traiu. Assim como fizeram com a Mary, os amigos de Jesus não fizeram nada para o ajudar. Abandonaram ele no pior momento da vida dele. Assim como a Mary, Jesus virou as costas da família. A família virou as costas para Jesus, assim como a família virou as costas para Mary. Assim como a Mary, Jesus foi espancado. Jesus foi ridicularizado. Assim como a Mary, Jesus sofreu uma violência humilhante. Jesus teve a sua barba arrancada. Aquilo naquela época para um homem tinha o mesmo peso que um estupro que uma mulher tem hoje em dia. É algo extremamente humilhante. Jesus se identifica, meu irmão e minha irmã, com vergonha, com desonra, com corrupção. E assim, Jesus vivendo como você, ele entende as suas dores. O livro de Hebreus, no capítulo 4, versículo de número 15, traz uma verdade fantástica para aquelas pessoas que
que sofrem e têm vergonha. Diz assim: porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. E Jesus passou por tudo. Passou por tudo, ele entende a sua dor. Às vezes a gente pensa em Deus como um Deus tão longe, mas não, Jesus é um Deus que te abraça. Jesus é um Deus que se importou em se fazer carne, em vir sobre a terra, abrir mão do seu status de glória exaltado, se fez homem no Natal, no primeiro Natal. Ele se fez homem por amor da Mary. Ele se fez homem por amor a você que talvez tenha sido abusado de alguma forma, moral, verbalmente, fisicamente, sexualmente. Jesus se importa porque ele passou pelas mesmas coisas que você passou. E Jesus não apenas passou por todas essas coisas, mas Jesus venceu todas elas, levando a sua vergonha a minha. Hebreus, capítulo de número 12, versículos 1 e 2, diz assim: portanto também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, desembaraçando do peso e do pecado, da vergonha, da mancha. Corramos a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da vergonha, está assentado à destra do trono de Deus. Jesus não fez caso da vergonha que ele levou, que era a sua vergonha. Era a minha vergonha. Era a sua mancha. Era aquilo que fizeram contra você. Jesus levou. Para os pecados que você cometeu, confesse. Se arrependa. Para os pecados que você cometeu, creia em Jesus. Mas para os pecados que cometeram contra você, creia em Jesus. Ele levou essa vergonha também. Na obra expiatória de Jesus, tanto o nosso pecado, os pecados que nos vitimaram e a vergonha que eles nos impuseram foram levados para longe, afastados para sempre e pagos com sangue. A Bíblia diz sobre os efeitos dessa obra de Cristo em Isaías capítulo 1, versículo de número 18. Traz o seguinte texto, irmãos, falando sobre esse afastamento, sobre essa purificação. Isaías 1,18 diz assim: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como lã. Ele limpa toda a sua alma. Não se sinta imundo, não se sinta imunda, não se sinta indigno, você é digno. A cruz diz que você é digno, a Bíblia diz que você é digno. O Salmo 103 é um dos textos que eu mais gosto na Escritura. Salmo de número 103, versículos 11 e 12, diz o seguinte: pois quanto o céu se alteia acima da terra, assim a grandeza e a sua misericórdia para com os que o temem. Quanto dista o oriente do ocidente, assim afasta de nós as nossas transgressões. Jesus afastou, Jesus levou para longe. Como o Oriente se dista do Ocidente, ele leva a transgressão, o pecado, e a misericórdia dele é maior do que a distância entre o céu e a terra para aqueles que o temem. Ele pagou o preço com sangue do pecado e da vergonha. Dessa forma, você pode andar confiante com Jesus. Você pode andar confiante com sua família. Você pode andar confiante com a tua igreja. E 1 João, capítulo 1, versículo 7 a 9, que é o texto base dessa lição, que está lá no material, diz assim: se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, a nós mesmos nos enganamos, e a verdade não está em nós. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda imundícia. Então nós pecamos, pecaram contra nós, Jesus pagou o preço dos pecados que nós cometemos, Jesus levou a vergonha dos pecados que nós sofremos, mas a Bíblia deixa uma solução aqui. A Bíblia deixa uma exigência aqui. E uma promessa também. Olhando o texto, nós vemos que há necessidade da confissão de pecados a Deus. As pessoas ofendidas. E a liderança, no caso da Mary. Ela tem que pedir perdão a Deus pelos pecados que ela cometeu. Que a gente citou no começo. Ela tem que pedir perdão ao marido dela. E ela tem que conversar com o seu pastor. Trazer essas coisas. Não é legal, irmãos, que nós tenhamos nada escondido. Confessar pecados, o texto diz que se porém andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus nos purifica do pecado. O versículo 9 diz: se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo.
confesse os seus pecados. Quando você confessa os seus pecados, você se abre às pessoas, você se expõe às pessoas. E uma vez exposto diante das pessoas, você tem comunhão com elas. Você pode usufruir profundamente dessa comunhão. Você vai para a luz, você fala, não tenho nada escondido, eu não tenho nada do que ser acusado. Eu não tenho nada carregando nas minhas costas, eu não tenho nenhum fardo. E quando você confessa isso para Deus, quando você confessa essas coisas para o seu cônjuge, se for o caso, quando você confessa isso para outros crentes saudáveis, você vai encontrar pessoas que sofrem, como você sofre também, e vocês podem sofrer juntos em comunhão. Mas sofrer juntos em comunhão debaixo da luz de Cristo. É muito melhor sofrer sob a luz de Cristo do que sofrer sozinho nas trevas, do que sofrer sozinho no travesseiro. Jesus te garante a obra expiatória que purifica a sua vida de todo pecado. E Ele deseja que por meio da comunhão que você se abra para ser abençoada pelo povo de Deus e viva na luz os benefícios que cada meio de graça que Ele disponibiliza para você. A igreja, irmãos, a comunhão da igreja é um meio de graça. Não abra mão da comunhão da igreja por causa de pecado escondido. Confesse o pecado a Deus. Confesse a vergonha do pecado a Deus. Senhor, fizeram isso comigo, eu me sinto horrível porque fizeram isso comigo. Senhor, me ajude. Irmão, vem cá, eu preciso confessar um negócio, eu preciso conversar um negócio contigo, pedir perdão a Deus sobre isso aqui. Fizeram isso comigo aqui, eu coloquei diante de Deus isso que fizeram comigo, que me machucou. Ore comigo, meu irmão. Me ajuda a vencer esse trauma. Eu quero ir no meu pastor, eu confio no meu pastor, eu vou no pastor. Abra a sua vida. Abra a sua vida. Não viva escondido. A melhor forma de você resolver os pecados que você cometeu é confessando eles e crendo em Jesus. A melhor forma de você tratar os pecados que fizeram contra você é reconhecendo a suficiência da obra de Jesus para pagar o preço da tua vergonha. É reconhecendo que Jesus irá sim punir aqueles que pecaram contra ti de forma poderosa se eles não se arrependerem. Se eles se arrependerem, a culpa daqueles pecados já foi paga em Cristo, mas se não se arrependerem, terão que ter um certo acerto com o Criador do universo no último dia. Mas a vergonha do seu pecado tem que ser trazida, principalmente se você ofendeu alguém, se você esconde de alguém algo, e esse fato de você esconder algo não te deixa se relacionar com aquela pessoa no nível do coração. Maridos, não escondam nada das esposas. Esposas, não tenham segredos dos seus maridos. Pais, não tenham segredos com os filhos. Filhos, não tenham segredos com os pais. Andemos todos na luz de Cristo. A obra expiatória de Jesus leva todo o nosso pecado. A obra expiatória de Jesus leva tudo aquilo que há de ruim. E eu quero deixar alguns lembretes sobre essa obra purificadora de Cristo sobre as nossas vidas. Para Mary e para você que está me ouvindo. Lembre-se da obra de Jesus em algumas situações. Situações do dia a dia, que a gente faz comumente, como tomar um copo d'água, com a arte de Natal. Essa água pura me faz lembrar da obra de Jesus. Mas tem outras coisas que nos fazem lembrar dessa obra purificadora, expiatória de Cristo. Sempre que lavar roupas, ou vestir roupas limpas. Êxodo 19:10. Êxodo 19:10 diz assim: Disse também o Senhor a Moisés: Vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Sempre que você vestir uma roupa limpa, lembre-se, Jesus te purificou. Jesus levou a sua mancha. Jesus levou a sua vergonha. Não apenas quando lavar a roupa ou quando vestir uma roupa limpa. Sempre que você tomar banho. Atos 22:16 diz assim: E agora, por que te demoras? Levanta-te, recebe o batismo, lava os teus pecados, invocando o nome dele. Sempre que você tomar um banho, lembre das águas do teu batismo. Se você já teve esse encontro com Jesus e já fez essa profissão de fé pública. Lembre-se que nas águas do batismo fica simbolizado que toda imundícia é lavada. Toda imundícia é levada. Tudo está sepultado com o mundo e nós vivemos em novidade de vida com Cristo Jesus. Então sempre que você lavar roupas, sempre que você vestir roupas limpas, sempre que você tomar banho, lembre da obra expiatória e purificadora de Jesus. E outra questão, sempre que você usar branco, sempre que você usar vestes brancas, lembre da obra expiatória de Jesus. Lembre-se que você não é imunda e não é limpa por seus méritos, mas por fazer parte de uma noiva. Você é limpa porque você faz parte de uma noiva. E você é limpa por fazer parte de uma noiva que não se autopurifica, mas que é purificada pelo noivo. Lembrei de um texto legal para a gente falar sobre isso aqui agora. E talvez, se você tem acompanhado as EBDs, você vai lembrar desse texto também.
Efésios capítulo 5, a partir do versículo 26. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, porém santa, sem defeito. Você faz parte dessa igreja. Você é amada, você é digna, você foi purificada pelo sangue do Cordeiro. E agora, chegando ao final da nossa aula, e depois desses lembretes sobre coisas do dia a dia que você pode fazer para lembrar da obra expiatória de Jesus, sempre que lavar roupa ou vestir roupas limpas, sempre que você tomar banho, sempre que você usar uma roupa branca, eu queria ler um trecho do livro para você. Para encerrar, vou compartilhar com você uma história que ilustra bem o assunto. O assunto, expiação. Um amigo meu tinha sido casado com uma mulher a quem muito amou por longos anos. No entanto, nunca foram tão próximos e íntimos como ele desejava, e ele não conseguia saber o motivo. A razão era que a esposa estava, como você, Mary, como você, meu irmão e minha irmã, cheios de vergonha. Tinha sido molestada quando menina, estuprada quando jovem, fora promíscua grande parte da adolescência. Ainda traiu o marido enquanto eram noivos e não compartilhou esses vergonhosos e obscuros segredos com ele. Depois de muitos anos, finalmente contou ao marido quem era, na realidade, o que tinha feito e o que tinha sido feito a ela. A verdade arrasou o marido, que nunca teria casado com ela se soubesse da sua infidelidade durante o noivado e possivelmente teria se afastado dela como se fosse uma mercadoria com defeito, só por saber sobre as muitas vezes que ela foi molestada quando menina, estuprada quando jovem, promíscua na adolescência. A essa altura, ela temeu que o marido a deixasse e não quisesse mais nada com ela. Então ele fez o impensável. Deixou a casa sem saber para onde estava indo, nem se voltaria. Como conhecia o Evangelho de Jesus Cristo, porém, entrou numa loja e comprou para ela uma nova camisola branca e limpa. Voltou para casa e pediu a ela que se despisse na frente dele e se vestisse de branco, o que ela fez. Então disse a ela que tinha escolhido vê-la não por aquilo que ela tinha feito ou pelo que tinha sido feito a ela, mas apenas por aquilo que Jesus tinha feito por ela para perdoar o seu pecado e purificar sua contaminação. Abraçou-a, orou com ela, ela derramou lágrimas que purificaram sua alma, enquanto seu pecado era desprezado pelo amor de Jesus e do seu marido, que estava cheio do Espírito de Deus. Isso é o que Deus Pai deseja para você, que é sua filha e seu filho. Por causa de Jesus, seu marido logo verá da mesma forma, à medida que aprender a vê-la, não pelo que fez ou pelo que foi feito a você, mas somente por aquilo que Jesus realiza por você. Num ato de adoração, peço-lhe que se lembre da obra de Jesus todos os dias em expiação pelo seu pecado. Meu irmão e minha irmã, acabou a aula aqui, os PowerPoints, acabou o texto do livro, acabaram-se as referências bíblicas separadas para essa aula. Jesus te ama profundamente. Não deixe que o que fizeram com você, não deixe que as coisas que você passou definam quem você é. A morte de Deus no madeiro define quem você é. O amor incomensurável dele, levando os seus pecados, os pecados que cometeram contra você e a tua vergonha, é que define quem você é. Uma pessoa amada, uma pessoa querida, uma pessoa digna, limpa pelo sangue do Cordeiro. Feche seus olhos, vamos orar. Senhor meu Deus, muito obrigado, ó Pai, por esse momento. Podemos ver alguns textos da Sagrada Escritura e entendemos um pouco que o Senhor é expiação, Pai. Para os pecados que nós cometemos e também para os pecados que cometeram contra nós, Pai. O Senhor levou toda a vergonha, Pai, toda a culpa do pecado. Muito obrigado, Jesus, pela Tua graça. Alcança as pessoas que estão assistindo essa aula, Pai. Trata cada coração, Pai, cada ferida, cada dor. E que eles possam, sim, ter a alegria de estar diante de Ti, Pai, confessando os pecados ao Senhor, Pai. Se alguém tem algo para resolver com alguém, Pai, que essa pessoa possa chegar e se expor e pedir perdão, Pai, por ter escondido durante tanto tempo daquela pessoa esse ato, Pai. E que possa haver reconciliação, que possa ter relacionamento no nível do coração, Pai. E que assim o Teu nome, somente o Teu nome, seja glorificado quando o Teu povo anda na luz. Trata cada ferida, Pai. Passa o Teu bálsamo, Pai. Limpa e afasta de nós as nossas iniquidades. É o que te pedimos e agradecemos no nome santo de Jesus. Amém e amém. Meu irmão, minha irmã, Deus te abençoe profundamente. Deus cuide da tua alma. Sei que o tema é pesado, mas nós precisamos desses choques de realidade, porque são coisas
que acontecem dentro das nossas casas, são coisas que acontecem dentro das nossas igrejas, são coisas que acontecem do lado nosso quando isso está acontecendo conosco. Possamos estar atentos e oferecer solução na obra expiatória, purificadora de Jesus para todas essas questões. Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus te proteja, que Deus seja com você e até o nosso próximo encontro aqui na Escola Bíblica Dominical, no canal da Igreja Batista da Vila Guilhermina. Tchau, tchau.